Bruno Latour. Aí eu vou adiantar um pouco para vocês qual é o objetivo, tá, do texto, para vocês também. Provavelmente a gente vai enfrentar essa discussão na próxima aula e que a gente cada vez aproveite melhor dos textos. O objetivo do Bruno Latour, ele é filósofo, né? O Bruno Latour é um filósofo, está vivo ainda, tem uma contribuição enorme as pesquisas, não só na filosofia, mas nas ciências sociais, em particular na antropologia, e dentro da antropologia, na etnologia, que é o estudo das culturas, são os estudos étnicos, sabe? Então ele teve uma passagem, recebeu muita influência de um dos maiores antropólogos, etnólogos brasileiros, vivo também, que é o Eduardo Viveiros de Castro, que é do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, uma das grandes referências dentro da antropologia. E um ponto interessante do Bruno Latour é essa inovação dele. Eu conheço vários livros dele, né, vários trabalhos dele, mas essa inovação dele ao usar um método muito comum, muito próprio da etnologia, e ele trazer esse tipo de método, já que a gente aqui está discutindo os métodos, como que isso se adequa à nossa pesquisa jurídica, e ele faz o que ninguém até então fez, que é uma etnografia da prática jurídica, entendeu? É como se o cara fosse um etnólogo brasileiro, fosse no STF e fizesse esse tipo de trabalho. Que esse tipo de método, em geral, quem que usa e usa muito bem, que na verdade inventou esses métodos, são os etnólogos, os caras que, diferente da pesquisa jurídica, que tem uma outra característica, essa pesquisa, a etnografia, ela não tem como você fazer sem pesquisa de campo, entendeu? Então, o cara se enfiava, por exemplo, tem muitos estudos, o Viveiros de Castro é um, mas tem muitos estudos no Brasil, é evidente, né, da parte da antropologia, que os caras vão morar mesmo junto com os grupos indígenas, que é aí que começaram a antropologia, ela se funda a partir disso, a partir do método. Então não tinha como você fazer esse tipo de trabalho no gabinete ou na tua casa, né? O cara vai lá e são pesquisadores. Eu tive vários professores que eram etnólogos e os caras têm no currículo deles a quantidade de malária, de tudo que eles tiveram ao longo da trajetória. É como se fosse que engordasse o currículo, sabe? Porque não tem jeito, o cara vai. Tem um livro recente de um xamã Yanomami, o nome dele é David Kopenava. Ele é um xamã Yanomami. E ele escreveu, junto com um antropólogo francês, um livro que o cara levou 20 anos de pesquisa nessas idas e vindas dele da França, sabe? Então, ele se enfiava na Amazônia desde a década de 70 para fazer a etnografia desse povo, dessa nação, dessa grande nação sul-americana, que é a nação Yanomami. Então, ele extrai das práticas desses grupos a sua cosmovisão, que é uma coisa belíssima. Você lê aquilo ali com detalhes, né? Porque, veja, o que caracteriza a etnografia é o detalhe.
Então, o cara não tem como você conhecer, aprender a língua, né? Os caras não tem sentido você não aprender o idioma que eles usam para poder começar a pensar a partir do próprio idioma. Como a gente, quando aprende outro idioma, é a mesma coisa. Quando a gente aprende música, por exemplo, é outra linguagem, você tem que realmente aprender, estudar e não tem outro jeito. E praticar, claro. Então, a etnografia, tudo isso que eu estou falando para vocês é para mostrar o seguinte, como que o Bruno Latour, ele, sem ser etnólogo de formação, porque ele é um filósofo, né? É um cara que tem outro campo de reflexão, que é a filosofia. Ele transforma isso em uma técnica para estudar como se fosse uma tribo, sabe? É o Conselho de Estado francês. Né? Talvez seja a obra de despedida, porque o Bruno Latour está um pouco adoentado, já é jovem há muito tempo, né? Então já deu o ciclo da gente vai se encerrando quando a gente vai ficando jovem há mais tempo. Então ele transforma o STF francês como se fosse uma tribo e vai fazer essa descrição densa. Porque de tudo isso, gente, o que é etnografia? É uma descrição densa. Isso é muito forte na antropologia, sabe? Numa antropologia interpretativa. E o que mais me impressionou é como ele faz isso trazendo para o campo jurídico, para descrever o sistema de práticas e como que o direito... Aí é o seguinte, a importância do direito. Se alguém tem dúvida sobre a importância do direito em todos os domínios da vida associativa, seria interessante. Se alguém tem alguma dúvida, não é o caso de vocês, precisava ler o livro do Bruno Latour, porque ele vai demonstrar a ubiquidade do direito. Ubiquidade significa que ele está em todos os locais, em todos os domínios. A gente aqui, quem é da área do direito, que enxerga isso, né? Mas quem não é, não consegue ver. E o trabalho do Bruno Latour nos ajuda a perceber isso. Como que o direito produz a sociedade. Essa é a grande tese de Bruno Latour, apresentada e defendida de forma ímpar. Eu nunca tinha visto, porque realmente é de uma descrição. E ele não e com essas descrições, vocês vão perceber que ele não guarda, não faz nenhum juízo de valor. Essa é a boa pesquisa. Entendeu? É o máximo do amadurecimento intelectual, de você escrever, fazer pesquisa com esse detalhe, sem ficar dando opiniões, né? Opiniões rasas ou valorativas, de qualquer ordem. Então, é com esse espírito que a gente precisa agora fazer uma discussão sobre essa obra do Bruno Latour. Eu conheço outras de pessoas, de antropólogos, né? Antropólogos jurídicos. Eu conheço alguns, mas nunca vi algo dessa forma como o Bruno Latour faz, né? Porque é realmente uma obra de arte, do ponto de vista do método. Também, né, a maturidade desse cara são mais de 50 anos de pesquisa, de escrita. Ele tem uma outra teoria, que é a teoria do ator-rede, algo fantástico também, que eu nunca vi isso sendo usado no direito, também não conheço tudo, né? Mas é muito comum nas ciências sociais, na sociologia, acho que o pessoal usa muito. Como é que os atores sociais constroem sua própria existência. Por isso que ele fala de teoria do ator-rede. Mas não é tão simples assim. Então,
Então é isso, eu vou com esse. Vocês tomaram contato com a obra? Agora, depois desse